Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. E hoje nós vamos falar sobre autismo e adolescência. Ficam adolescentes sim, crescem, muda tudo, né? Aquela explosão de coisas dentro do corpo da gente, mudanças físicas, mudanças de pensamento, de comportamentos, hormônios, enfim, muda tudo. E assim, pais bem treinados, como eu sempre falo, é outra categoria, porque eles conseguem enxergar que desde pequenininho, sendo treinado, a gente vem arrumando toda essa rotina e vai modificando, e a gente vê que quando chega na adolescência, quanto isso é benéfico, principalmente pra gente, né, e para o próprio indivíduo, porque ele consegue se colocar melhor no mundo, né, apesar de todas essas transformações. Porque uma das características da adolescência é a transgressão. Ainda que não seja aquela transgressão que bate de frente, que briga e tal, é uma transgressão silenciosa, porque tipo, a pessoa pede uma coisa para fazer, não vou fazer, mas também não vou brigar. Vou deixar pra lá, faço depois. Enfim, ou outras coisas, né? Tipo, eu quero ir, eu quero fazer, e se revolta. Isso tudo faz parte dessa fase da vida da gente. E lê de engano achar que os nossos filhos que são diagnosticados com transtorno do espectro autista não vão passar por isso. Passa. Da forma deles, mas passa. E cada um de uma forma diferente. Porque são além de serem indivíduos, fazem parte de um espectro e que as características são diversas, né? E ainda tem aquela questão dos níveis de autismo, né? De suporte, níveis de suporte do autismo, que é o 1, 2, 3, ou leve, moderado, severo, que seja. Qualquer nomenclatura que venha usar hoje ou daqui no futuro, a gente sabe que tem disso também, mas independente disso, eles vão passar por esse momento. E a gente que se prepare para ensinar da melhor forma possível, né? E os pais treinados, eles já vêm observando isso, já vêm trazendo o filho ensinamentos dentro de casa mesmo, para que isso possa ser possível, chegando na adolescência. Se é um indivíduo que tem suporte 1, né, um suporte leve, ele precisa de menos suporte do que um adolescente severo, a gente pode trabalhar muitas coisas neles, como habilidades sociais, que eu vou falar em outro vídeo também, porque confunde muito esse conceito de habilidade social, e eu te digo, é uma coisa muito maior do que o que falo. Mas, voltando à questão da adolescência, parar de ver aquela criança que foi recém-diagnosticada, achando que vai ser assim o tempo todo, que você vai ter que ficar protegendo, não pode isso, não pode aquilo. Não, ensina, gente, dá autonomia. Vai aprender, porque na hora que você coloca lá na terapia, se você deixar fazer só dentro do consultório, em casa você não estimular, você está generalizando aquela criança só fazendo consultório e não fazer em casa. E tem que fazer, tem que estimular. Quanto mais você estimula, quanto mais recursos você der para essa criança desenvolver as habilidades, mais progresso ele vai ter, tanto na vida social como na rotineira de dentro de casa e na vida dele pessoal, ok? Então, assim, gente, eu já vi muita gente falar assim pra mim, não, mas ainda é uma criança. Aproveita enquanto é uma criança, já traz todos os ensinamentos, porque quando você chega nessa fase da adolescência, que é uma das fases mais difíceis de passar, isso para qualquer pai, qualquer responsável, qualquer mãe, sabe o quanto isso é complicado. Em tempos da modernidade fica ainda mais, né? Porque a gente tem um descontrole dos eletrônicos, que eu já falei em outro vídeo, do quanto isso tem que ser moderado, quanto isso tem que ser limitado, que isso não pode ficar à vontade do jeito que eu vejo por aí, fica muito difícil controlar depois. E a gente não sabe como é que aquela informação vai vir até aquela criança, aquele adolescente, né? Pode ser que a informação fique tranquila, mas e se aquela informação atrapalhar mais ainda os ensinamentos que você está fazendo ali, né? E outra, a gente educa para dar autonomia. Quanto mais autonomia a gente der para esse indivíduo, melhor. Melhor para ele e melhor para a gente também. Porque a gente envelhece e a gente não vai ter a mesma energia e carga de força que a gente tinha antes.
Haja visto se você tiver uma situação de agressividade, um filho maior do que você, vou dar um exemplo, 1,80 m aí, 70 quilos, se vier pra cima de mim, me quebrar toda. Fácil. Entendeu? Então, é algo que quando a gente está com uma criança pequena, a gente não imagina. Uma vez me perguntaram, onde estão os autistas adultos? Onde estão os adolescentes? Né? Os bem treinados estão aí, trabalhando, cuidando da vida, muitas das vezes produzindo e produzindo bem. E os que não são treinados, infelizmente, dentro de casa. Né? E quando tem assim, um nível de suporte muito, muito severo, aí realmente fica mais difícil. Mas mesmo assim, para essa pessoa, para esse indivíduo, você pode dar autonomia também. Eu acredito nisso porque eu já vi. E acontece, pode até ser que não tenha o mesmo desenvolvimento do que tem nível 1. Mas vai ter progresso. E todo progresso é bem-vindo, minha gente. Todo progresso é bem-vindo. Porque se tudo esse indivíduo depender da gente e a gente envelhece, a gente não está aqui para ficar para sempre, como é que vai ser? Não é verdade? Então, assim, é muito bom que a gente comece a pensar nisso, sim. Vou fazer vídeos, inclusive, falando sobre coisas bem tabus, como sexo na adolescente, como tratar essa questão, como conversar, como explicar, né? Porque diferente dos neurotípicos que aprendem com os outros, conversando, os nossos filhos atípicos, eles não aprendem dessa forma já, e a gente precisa explicar de uma outra forma, uma forma que eles entendam, para que, se for uma menina, respeite o rapaz e o próprio corpo, se for um menino, para respeitar a menina, porque senão fica muito difícil depois segurar. Como que a gente vai segurar? Os hormônios, os instintos, os impulsos, isso precisa ser controlado e ensinado também. Então que a gente comece agora já a fazer uma reflexão a respeito disso, de entender bem, para que o nosso filho também possa ter autonomia, o máximo de autonomia possível, e que também possa participar desse mundo que é de todos nós. E acredite, tem lugares por aí, trabalho e cursos, eu sei porque eu já conversei muito com essas pessoas que querem muito os nossos filhos diagnosticados com transtorno do espectro autista. Sabe por quê? Porque eles têm hiperfoco. Eles trabalham bem. Eles podem até não interagir bem, mas trabalham muito bem e são muito visados em várias empresas, desde que eles sejam treinados e que eles tenham estudo, que eles estejam preparados para o mercado de trabalho. Mas para preparar ele para o mercado de trabalho, lá atrás você tem que ensinar todos aqueles conceitos básicos para aprender a ficar sentado, para saber fazer as atividades com foco, para saber obedecer, para saber esperar a sua vez, porque senão fica bem difícil respeitar os outros, todas essas regras sociais que as crianças neurotípicas aprendem pelo exemplo, muitas das vezes, e às vezes até pelo mau exemplo, cá entre nós, mas tudo bem, aprendem, o nosso precisa ser treinado, sabe? E bem treinado. Então, prepara aí, faz o seu melhor possível que, funciona, tá bom? Gostou? Dá o seu like aí, compartilha com seus amigos o canal, a gente precisa fazer esse canal crescer para a gente ter mais conteúdo aqui, para ajudar muitos e muitas famílias que precisam dessa informação e que muitas das vezes não entendem de uma forma muito rebuscada, cheia de termos e tal. Eu estou tentando aqui simplificar da melhor forma possível. E se tiver dúvida, deixa aí seus comentários, ou então pode fazer também seus comentários como é que você faz em casa com seu filho adolescente, se você está tendo dificuldade ou se você não teve nenhuma, né? Isso é bom, as mães, os responsáveis, as pessoas envolvidas no processo, inclusive os terapeutas, precisam saber também, né? Muito obrigada e até a próxima!